O município de Blumenau se prepara para mais uma edição do Mutirão do Diabetes, uma grande ação gratuita de saúde que une profissionais e voluntários em prol da prevenção e diagnóstico precoce da doença e suas consequências. As inscrições estão abertas até o dia 21 de novembro e o evento vai acontecer no dia 29 no Parque Vila Germânica. Para falar mais sobre o mutirão, a importância dos cuidados com o diabetes, eu converso agora com o médico oftalmologista Dr. Fernando Penha, idealizador e responsável técnico por esta iniciativa aqui na cidade. Dr. Fernando, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Estamos aqui para mais uma edição, nossa 8ª edição do Mutirão do Diabetes, começou no ano de 2018 e estamos bastante ansiosos aí para esse dia e expectativa enorme para o número de pacientes a ser atendidos e auxiliados, né, nesse grande evento filantrópico. Doutor, o que motivou o início desse evento e qual é o principal objetivo dele? Então esse evento ele começou no ano de 2018, ele é organizado pela Associação Beneficente Justiça e Trabalho, uma associação filantrópica, e o objetivo justamente era desenvolver uma atividade de filantropia e beneficiar, né, o povo de Blumenau. Eu sou médico oftalmologista e na minha formação na Universidade Federal de São Paulo existia o Mutirão do Diabetes, não com esse formato, mas nós fazíamos lá exames gratuitos de pacientes com diabetes para a detecção da complicação da retinopatia diabética, que é a complicação grave no fundo do olho. E a partir daí, outro colega nosso, também formado pela mesma universidade, Dr. Rafael Andrade, ele desenvolveu o mutirão com outro aspecto, um aspecto multidisciplinar, não só do olho, mas também da avaliação do pé, avaliação cardiológica, renal. E a gente acabou então copiando esse modelo lá do Dr. Rafael Andrade, de Itabuna, na Bahia, e trouxemos aqui para Blumenau e estamos aprimorando e desenvolvendo ao longo desses 8 anos aqui na cidade de Blumenau. E nesses 8 anos, né, como foi a evolução desse mutirão? Então, a primeira edição ela foi realizada no Ginásio Galegão. Foi uma edição que já teve um número bastante significativo de atendimentos. A gente teve em torno de 700 pacientes atendidos na primeira edição. Mas na primeira edição, como tudo, a gente estava iniciando o processo, né, e o Galegão ele tem a questão das arquibancadas, acessibilidade um pouco mais complicada. A população nossa de diabéticos, o diabetes é a principal causa de amputação de membros, então bastante gente com dificuldade de deambulação, muleta, cadeirantes, né? Então a gente viu a necessidade de mudar já na primeira edição. Então a partir da segunda edição a gente migrou para o Parque Vila Germânica para os pavilhões e desde então a gente está ocupando então o setor 3 da Vila Germânica e gradativamente o evento foi se profissionalizando, se aperfeiçoando. Hoje a gente está num modelo muito bacana, bastante eficiente, né, onde a gente consegue atender, em geral, em torno de 800 pacientes. Né, esse ano a expectativa ainda é maior, mas numa média de 1 hora, 1h30 de atendimento para todo esse fluxo que nós vamos conversar aqui, como funciona durante essa edição do jornal. Exato. E tem alguma novidade, né, na edição desse ano em relação às edições anteriores? A gente tem 3 novidades para esse ano, né? 2 que já aconteceram ano passado, mas são aperfeiçoadas esse ano, que é o uso do retinógrafo digital portátil, né? O Wire, embebido com inteligência artificial, que nos ajuda a triar esses pacientes de normais ou anormais. Aqueles que tiverem alteração, então, são avaliados no mesmo momento pelo especialista em retina, para o exame complementar na hora, para ver a necessidade de tratamento. Essa é uma novidade. A outra... Explica só um pouco melhor para a gente como é que funciona esse equipamento. Esse equipamento é um equipamento nacional, então é um orgulho nosso, desenvolvido de uma incubadora, né, dentro da universidade lá do interior de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos. De lá saiu uma empresa que chama Felcom, né? Essa empresa desenvolveu então esse retinógrafo digital portátil. O que é? Uma câmera, um celular, na realidade, adaptado, o celular Samsung adaptado com uma lente especial, onde a gente consegue fotografar o fundo do olho em altíssima qualidade, uma resolução muito boa. E esse celular, esse aparelho,
também tem um algoritmo de inteligência artificial que consegue ler essa imagem que a gente tira e consegue nos dizer se esse paciente tem uma suspeita de glaucoma, uma suspeita de retinopatia diabética, uma suspeita de degeneração macular e em que nível de alteração ele tem. Então, se é um exame normal, um exame suspeito ou um exame alterado. Então, ele sozinho não resolve o problema, mas ele ajuda muito e acelera muito o processo. E principalmente na triagem, né? Com uma simples fotografia, automaticamente o senhor já tem todas essas respostas? Exatamente. É a inteligência artificial auxiliando também nesse trabalho. Né? É isso mesmo. Inclusive, a gente tem uma perspectiva muito grande, né, dessa tecnologia. Existe uma área da medicina que se chama Oculomics. Né? Essa arma que está em desenvolvimento pleno e, através dessa simples foto de fotografia, a gente consegue, com uma precisão muito grande, prever o risco de infarto, acidentes vasculares cerebral, doenças de Alzheimer, né, e outras doenças vasculares com uma simples foto do fundo do olho. É a inteligência artificial cada vez evoluindo mais. E nos auxiliando acima de tudo, né, que é magnífico. Bom, além desse equipamento... Isso. Aí outra novidade é a questão do uso do aplicativo, né, onde antes nós fazíamos toda a anotação das alterações, da conversa com o paciente, da anamnese, do histórico dele, tudo no papel. A gente já fez essa migração ano passado, esse ano ainda mais, utilizando o aplicativo, então a gente consegue ter todos os resultados já do mutirão, né, avaliação em tempo real. E a gente tem também, é bacana, então, inclusive quem tiver vontade de conhecer o mutirão, não como paciente, mas para ver como funciona, as portas estão abertas também, a gente tem lá o mutirômetro, que é uma TV grande de 65 polegadas, onde em tempo real ele vai atualizando o número de pacientes que está sendo atendido, o tempo que ele está na fila, quantos exames de fundo do olho, quantos exames do pé, quantos alterados, quantos normais, tudo em tempo real. Então essa é a segunda novidade. E a terceira novidade é a presença novamente, né, de volta ao mutirão. Ele esteve presente no primeiro e depois a gente acabou não tendo mais, mas esse ano a Prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a regulação do município, dessa vez o CISREG vai estar lá, né, permitindo que a gente consiga fazer os agendamentos dos lasers, né, do tratamento dos pacientes que necessitem já no dia. Então de lá o paciente sai com o agendamento feito. Isso facilita muito e evita que o paciente se perde ao longo do tempo, né, e não consiga fazer o tratamento. Então, isso já sai bacana. Com a sequência disso já toda encaminhada, né, já toda definida, que é muito importante. E tudo isso que o senhor falou agiliza muito o atendimento lá, né? Se numa fotografia o senhor já sabe se o paciente precisa avançar na triagem ou não, isso faz com que esse atendimento seja todo muito rápido. E é isso que possibilita ampliar o número de pessoas a serem atendidas neste mutirão do dia 29? Exatamente. Então, como a grande diferença, né, do nosso mutirão para o mutirão de outros locais é que a organização é feita através da nossa associação. E lá tem várias cabeças pensantes, né? Então não é só médico, né? E, pelo contrário, a minoria é médico, né? Então a gente tem engenheiro, a gente tem contabilista, a gente tem arquiteto, todo mundo participando como voluntário do mutirão. E aí essas ideias vão surgindo, né? Então hoje a gente está com um fluxo muito bem desenhado, os pacientes eles ficam sentados, né, todo o tempo, não tem fila em pé, né? E a gente consegue então ter uma agilidade no fluxo muito grande. Existe também, no meio desse mutirão, que a gente trouxe ano passado e esse ano vai ter de novo, uma barraca, onde a gente coloca os pacientes mais jovens, que não têm dificuldade de deambulação, para possibilitar a fotografia sem dilatar a pupila, porque todo mundo dilata lá. Mas existe uma pequena parcela dessa população que às vezes não precisa dilatar. Então a gente chama de circuito rápido, né? É o paciente que vai, entra na barraca, faz a foto, está tudo normal, ele já é liberado em questão de 30, 40 minutos. Né? Então, em média, dura mais ou menos 1 hora, alguns um pouquinho mais, né? Mas tem alguns que fazem ainda menos tempo. Então o fluxo está muito bem desenhado e os pacientes são atendidos com bastante qualidade e agilidade. Acima de tudo. E quem pode participar deste mutirão? Além de quem pode participar, como quem pode participar deve fazer para se inscrever nesse mutirão? O nosso foco, então, são pacientes da Rede Municipal de Saúde, né, atendidos pelo SUS.
que tem o diagnóstico de diabetes. Tá? É importante, né, porque o foco desse mutirão é na detecção precoce das complicações do diabetes. Então, todo paciente que tem diabetes se acompanha pelo SUS ou pela rede privada também, se quiser vir, é bem-vindo. Mas o agendamento tem que ser feito pela unidade de saúde. Né? Então, ele vai na unidade de saúde mais próxima da sua residência, seja um SF, seja um AG, ele faz o agendamento e esse paciente, então, vai ser programado para estar presente no dia 29 em um dos 3 horários disponíveis, 7, 8 ou 9 horas da manhã. Né? Então, a gente dividiu as 1.700 vagas em 3 horários. Né? É importante que o paciente respeite esse horário, então não adianta chegar às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, se o seu horário é às 9 horas da manhã, porque a gente vai respeitar o agendamento até para a gente conseguir manter esse nosso fluxo bastante retilíneo e eficaz. Né? Então, o horário é muito respeitado, é uma das nossas prioridades, né, no mutirão. Então, se você tem diabetes, procure o seu ESF mais próximo e faça o seu agendamento, porque vai ser bastante importante essa avaliação. E esse agendamento pode ser feito até o dia 21? Isso, exatamente. Até o dia 21 de novembro, para que a gente possa se programar com o número de vagas, né, já preenchidas para o evento na semana seguinte, no dia 29. Lembrando que são 1.700 vagas, né? A partir do momento que se chega ao número de 1.700, esses agendamentos são encerrados. A ideia, se tem números de portadores de diabetes aqui na cidade, doutor? A gente tem um número bem estabelecido de diabetes tipo 1, né? Mas o diabetes tipo 2 é complicado, porque o que é o mais comum, né? Porque metade das pessoas que têm diabetes não sabem que tem. Né? Então as estatísticas são assustadoras, né? A gente tem em torno de 60 milhões, 600 milhões de pacientes com diabetes no mundo. No Brasil, são em torno de 16,6 milhões e metade dessas pessoas não sabem que tem diabetes. Então a estatística é um pouco comprometida por conta disso, né? Mas a grande vantagem do nosso município é a acessibilidade desses pacientes na rede municipal de saúde. Então eles têm acesso muito fácil. Agora, aqueles pacientes que têm um diabetes mais complicado, né, com difícil controle, usuário de insulina, a gente tem uma estrutura que é modelo aqui na nossa cidade, orgulho nosso, que é o Núcleo de Atenção em Diabetes. Então isso foi o primeiro núcleo específico para diabéticos fora de universidades, foi montado aqui em Blumenau. O Dr. Fulvio Tomazelli foi um dos grandes idealizadores, né, desse núcleo, né? Hoje é coordenado pela Monique e é um núcleo que dá então cuidado para os pacientes mais complicados. Então o acesso está disponível, basta o paciente realmente fazer o tratamento e fazer o seu acompanhamento da maneira adequada. Nesse caso, são atendidos os pacientes usuários de insulina, né? Na grande maioria, sim. Né? O paciente de difícil controle acaba usando insulina, sem dúvida. Uhum. O paciente que tem diabetes tipo 2 é o maior foco desse mutirão? Pelo número, né, Jorge? A gente tem um número maior de pacientes, né? A gente atende pacientes dos 2 tipos de diabetes. Até o Dr. Fulvio fez uma postagem ontem no Instagram dele de um 5º tipo de diabetes que está relacionado com desnutrição, etc. Então, assim, existem algumas subtipos de diabetes, mas grosseiramente para a população, para não confundir a cabeça de ninguém, a gente tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum do adulto, etc., e o diabetes tipo 1, que é aquele paciente usuário de insulina, onde o pâncreas, né, não produz insulina por uma doença autoimune, com uma destruição das células que produzem a insulina. Não que o diabetes tipo 2 também não possa usar insulina. Né? Os pacientes graves com diabetes tipo 2 também usam insulina com excelente controle. E aí cabe um alerta também do mito da insulina. Né? Muita gente tem medo de usar insulina porque vai piorar ou vai complicar ainda mais. Pelo contrário, né? Quando tem indicação, a insulina muda o curso da doença e propicia um controle muito melhor, diminuindo todas as complicações, que é o que a gente combate lá no mutirão. Exato, né? Insulina é você ingerindo algo que seu corpo não produz mais, né? A insulina a gente usa quando tem uma dificuldade de controle do diabetes, né? Então, ou a sua insulina está sendo produzida de menos, ou ela está funcionando de menos porque tem uma resistência periférica à insulina. Então, quando tem necessidade... E hoje a gente tem vários tipos de insulina, com muitos controles diferentes, inclusive bomba de insulina para controle diário conforme a glicemia e medida em tempo real. A tecnologia, como a gente estava falando, está
está a nosso avançando favor. cada vez mais. Com né? certeza. Quais são os tipos de avaliação que serão realizados lá nesse mutirão do dia 29, doutor? Então, esse é um mutirão multidisciplinar, como a gente estava comentando, né? A gente começa pela recepção dos pacientes, que é pela equipe de boas-vindas, o check-in, depois a gente faz a anamnese com o histórico todo do paciente e ele faz primeiramente, a primeira avaliação dele é a do olho, né? Dilatando ou não, a grande maioria vai dilatar, então se prepare para isso, né? Então, não venha dirigindo, traga o seu óculos escuro, porque né, se tiver um dia ensolarado pode ofuscar um pouco a visão. Então a gente faz a avaliação do olho através do retinógrafo portátil, né? E se necessário for, a avaliação com o especialista em retina também na hora. Passando a parte do olho, nós vamos para a parte do pé. Então existe uma equipe coordenada pela enfermeira Carmen, da FURB, né, da enfermagem, e também pelo NAD, através da Monique, coordenadora do NAD. E também os professores da Angiologia e Cirurgia Vascular da FURB, Dr. Juliano Cunha e a doutora Patrícia, onde compõem a equipe de avaliação do pé diabético. Tá? Esse é um exame minucioso também, manual, aí a gente não é tão tecnológico assim, mas é essencial porque a gente mede a sensibilidade dos pés do diabético, que está comprometido pela neuropatia diabética periférica, o pulso do paciente diabético e a inspeção do pé, para ver se tem alguma ferida, alguma úlcera, alguma encravada, né? Porque se não for cuidado, pode ser uma causa de amputação. E aqueles pacientes que têm alteração mais grave, principalmente guiada pelo olho, passam também pelo grupo da Renal Vida, onde é feito um questionário e uma avaliação complementar de risco renal. Acabando todas essas avaliações, o paciente então ou é liberado pela equipe de liberação médica, caso ele não tenha nenhum agendamento a ser feito, ou então passará pela equipe do CISREG para fazer o agendamento do laser, se necessário for. Uhum. E um acompanhamento a partir daí, né? Porque muitas pessoas não fazem esse acompanhamento. A gente sempre, no final, a gente entrega uma cartilha com todo o relatório do mutirão, né? Da avaliação que foi feita, e ele leva então para a sua unidade de saúde para que possa continuar o seu acompanhamento ou procurar o acompanhamento caso não esteja fazendo ainda. Uhum. O senhor falou que quem tem plano de saúde ou médico particular também pode participar do mutirão, né? Com certeza. Né? O acesso é aberto para todos aqueles que têm diabetes e que querem fazer uma avaliação complementar das suas complicações do diabetes. Né? Só lembrando que a inscrição é feita em uma unidade de saúde, né? Aquela da sua região, a que você pertence, né? A que a sua região pertence. Esse evento tem uma importância muito grande, principalmente, né, por realizar esse exame de fundo de olho, que é considerado importantíssimo para quem tem diabetes. E por que essa avaliação é tão importante, doutor? O diabetes é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Então a gente tem o diabetes como uma doença silenciosa e que, se não detectada e não tratada precocemente, pode levar à cegueira. A gente tem uma dificuldade de acesso, às vezes, dos pacientes para esse exame específico. Então, muitas vezes, ele consegue fazer a consulta pelo SUS, com o oftalmologista, mas não tem a condição de fazer o exame específico do fundo do olho. Então, o nosso mutirão ele não vem a substituir o acompanhamento que ele já faz na rede municipal de saúde, na rede pública ou na rede suplementar, mas de uma forma complementar, né? Para a gente poder, então, fornecer o acesso mais rápido para aqueles pacientes que precisam ser tratados. Porque o diabetes, como eu disse, é uma doença silenciosa e mesmo em casos muito graves, né, nos estágios 5, 6 da retinopatia diabética, às vezes não tem sintoma. O paciente tem visão absolutamente normal, né? Então, essa avaliação proativa é importantíssimo porque a gente consegue ainda em tempo tratar esse paciente e evitar que ele fique cego. Esse é o grande intuito, né, desse evento. E que sinais de alerta o paciente deve observar e quando é hora de procurar um oftalmologista? O paciente diabético ele precisa ir uma vez por ano no oftalmologista. Tá? Isso é importantíssimo porque a gente nunca sabe como está o fundo de olho dele. Né? É uma doença que dá pouco sintoma oftalmológico e essa procura ativa é muito importante. Mas os pacientes que têm embaçamento visual, manchas na visão, pontos pretos na visão, né? Manchas escuras, perda de visão súbita,
esses são os pacientes que precisam procurar urgentemente uma avaliação com oftalmologista, né? Aí não dá para esperar, nem esperar o mutirão às vezes, né? Então, mas por ser uma doença silenciosa, essa procura ativa anual é fundamental. Além do tratamento, que o senhor destacaria em termos de educação, mudança de hábitos, né? Às vezes é tão difícil aplicar a mudança de hábito, né? Para prevenir as complicações do diabetes. O diabetes é uma doença sistêmica, né, que causa aumento do açúcar no sangue, da glicemia e dá várias complicações, né? Como eu falei, cegueira, amputação de membros, falência renal, juntamente com a hipertensão, eventos cardiovasculares como infarto, AVC. Então é importantíssimo o controle do diabetes. E não é uma doença fácil de controlar, né? É uma doença difícil e que precisa de um apoio multidisciplinar, né? Então o endocrinologista, eu brinco que é o capitão do time, né? Ele que vai coordenar, né, a medicação, o que precisa ser feito, né? Mas a reeducação alimentar, né? Então com uma nutricionista para melhorar a alimentação, atividade física, né, é fundamental, e o controle das outras coisas, né? Então hipertensão arterial, o controle da pressão, o controle do colesterol, né, do triglicerídeo, são todos controles que a gente precisa ter para que o paciente possa ter uma qualidade de vida e uma sobrevida próximo do normal, como qualquer outro paciente. Então é uma doença crônica, mas que tem controle e o paciente pode levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa, se cuidar com todo esse aparato aí de equipe multidisciplinar que é necessário para o controle do diabetes. Bom, doutor, só para a gente lembrar, dia 29 de novembro, na Vila Germânica, tem o mutirão do diabetes. Inscrições para esse mutirão até o dia 21 de novembro, nas unidades de saúde, né, a ESF, AGF, nas unidades de saúde você vai lá, você que é portador de diabetes, faz a inscrição e participa desse mutirão. São 1.700 vagas para participar desse mutirão. O que eu queria frisar aqui, queria que o senhor falasse sobre isso também, é a importância de quem agendar comparecer no mutirão. Porque nesses últimos mutirões, o que tem se visto é uma queda no número de participantes. Se inscreve lá 1.000, aparece 800, 700. E isso atrapalha muito, né? Porque muitas pessoas que teriam interesse acabam não tendo a vaga e quem ganha a vaga acaba não prestigiando depois. Essa é a nossa grande missão, a nossa luta aí em todos os anos, né? E esse ano a gente está... e aqui é um momento que a gente consegue tentar também fortalecer isso, né? Então, se você agendou o mutirão, a sua consulta, né, a sua avaliação no mutirão de diabetes, não falte, né? A gente tem essa meta para bater de evitar as faltas que acontecem no mutirão. Então, se você agendou e agende, porque é muito importante essa prevenção, não falte, né? A gente tem uma equipe aí de quase 400 voluntários envolvidos, é uma ação enorme, quem participar vai ver. Alguns pacientes, inclusive, ano passado e no outro ano, aconteceu de chegarem lá, virem aquela montoeira de gente, falar, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora porque isso vai demorar. Eu falei aqui durante a nossa entrevista, a média é em torno de 1h e 15, né? Então, reserve-se amanhã e rapidamente você vai ser atendido, né? Então, procure comparecer, né? Faça o seu agendamento e não falte. Isso é bem importante. A gente quer ver se o ano que vem, na próxima entrevista, a gente traz com satisfação a queda do número de faltas, que é uma das grandes batalhas que a gente tem aí. E não é só no mutirão, é na saúde pública como um todo. Né? Isso acontece em tudo, no agendamento da mamografia, no agendamento do exame da próstata, no agendamento das consultas que tem pelo SUS em geral. Então essa é uma batalha que não é de hoje e não é só nossa. É da Secretaria Municipal de Saúde e acredito que também não seja exclusivo de Blumenau e de vários outros municípios. E se você fizer o agendamento em uma unidade de saúde e acontecer algo que te impossibilite de comparecer, avise a unidade de saúde, né, para que ela possa pegar essa vaga e entregar a outra pessoa, né, doutor? É isso aí. É importante porque a nossa capacidade é de 1.700 atendimentos, né, e a gente quer que todo mundo seja atendido com conforto, com dignidade, com rapidez. Então essa previsão de número de pacientes é fundamental para nós, para a nossa organização.
Dr. Fernando Penha, obrigado pela participação. Sucesso com essa nova edição do Mutirão. Muito obrigado a todos e espero que você que tem diabetes compareça lá para a gente fazer essa sua avaliação. Eu conversei com o Dr. Fernando Penha, oftalmologista, falamos sobre o Mutirão de Diabetes, que vai ser realizado no dia 29 no Parque Vila Germânica.